Bom, boa noite, gente. Tudo bem? Meu nome é Davi Oliveira, consultor em gestão de projetos, consultor em gestão ambiental, e hoje vamos falar sobre gerenciamento de tempo, uma das 10 áreas de conhecimentos da gestão de projetos. Convido a todos para poder se inscrever no canal, tocar na sineta para poder obter as atualizações dos vídeos quando elas surgirem, curtir os vídeos e, se puder, poder tá compartilhando o vídeo com os seus conhecidos via suas redes sociais, ok? Esse é mais um consultoria em gestão. Vamos ao tema. Bom, vamos lá, gente. Bom, hoje a gente vai tratar sobre o gerenciamento de tempo, né? Uma área importantíssima dentro da gestão de projetos. A gente sabe que todo projeto é o que? É um esforço temporário para você estar criando e entregando um produto ou um serviço, né? Seja qual for. Esse esforço, esse tempo pode ser pode ser longo prazo, médio prazo ou curto prazo. Né? O gerenciamento de tempo está diretamente ligado então à gestão do tempo, né? A gestão do tempo é importante porque possui processos bem definidos, né? E capta a verdade do cliente, né? E a finalidade do uso daquilo que vai ser entregue, balanceando as demandas entre o chamado trio de restrição. O trio de restrição dentro do gerenciamento de projetos é o que? Escopo, custo e tempo, né? No caso do escopo, você tem que possuir um escopo objetivo, né? Com requisitos bem definidos, bem claros, que estejam bem claros para as partes interessadas, para os stakeholders. No caso do custo, o custo ele deve obedecer o orçamento que foi aprovado lá no início do projeto, né, que consta no TAC, no termo de abertura do projeto, e que é definido no plano de escopo do projeto. E no caso do tempo, é onde você deve o quê? Pensar na conclusão de como serão feitos, de quando serão feitas as entregas, né? Ou seja, o prazo especificado, qual é o prazo especificado para isso, podendo variar de acordo com cada peso, ou seja, com a relevância de cada entrega no decorrer do projeto, né? A gente não pode, deixando claro, a gente não pode só focar dentro de um gerenciamento de projetos, a gente não pode só focar no tempo, né? Porque você tem outras 9, como a gente já falou em vídeos anteriores, outras 9 áreas a serem gerenciadas, né? É como, sei lá, você querer um barco, construir um barco e colocar ele na água antes desse barco ter sido terminado, né? A gente já sabe que o gerenciamento de projetos ele possui 47 processos ao todo, que estão divididos em 5 grupos de processos, né? Você tem a iniciação, você tem o planejamento, você tem a execução, você tem o monitoramento e controle, e você, por fim, tem o encerramento do projeto, né? Se tratando dessa área de conhecimento, que é a gestão do tempo, desses 47 processos, você tem 7 que estão inseridos aqui dentro dessa área, né? 6 vão estar inseridos o que? No planejamento, no GP de planejamento, e 1 vai estar inserido dentro do GP de monitoramento e controle, né? Os 6 processos aqui são o que? Planejar o gerenciamento do cronograma, definir as atividades, sequenciar as atividades, estimar os recursos dessas atividades, estimar a duração dessas atividades e desenvolver o próprio cronograma em si. E aí o sétimo processo que está dentro do GP de monitoramento e controle, que trata-se do controle do cronograma, onde você vai estar controlando o cronograma. Esses processos eles são necessários para quê? Para poder gerenciar o término pontual dentro de um projeto, né? E para cada um desses processos você tem o quê? Entradas, você tem as ferramentas e técnicas que vão ser usadas e você tem as saídas. Então vamos agora ao primeiro processo usado existente dentro do gerenciamento de tempo. Bom, como a gente já viu, o primeiro processo de gerenciamento de tempo, que está incluso dentro do GP de planejamento,
é o de planejar o gerenciamento do cronograma, né? Aqui você vai estabelecer as políticas, os procedimentos, as normas para poder planejar o desenvolvimento e executar o cronograma. Ou seja, aqui você vai gerenciar como as coisas deverão andar com relação ao gerenciamento de tempo, né? E as entradas aqui nesse primeiro processo são o quê? O plano de gerenciamento do projeto em si, né? Que é o documento que vai dar direção aos demais processos, dizendo como é que cada um deles vai ser gerenciado. Aqui você tem também como entrada o termo de abertura do projeto, que é o TAP, né? Aqui você vai ter também os fatores ambientais da empresa. O que são fatores ambientais dentro de uma empresa? É a cultura da empresa, a infraestrutura que ela possui, as condições de mercado. E você vai ter os ativos dos processos organizacionais, que são o quê? As políticas, os procedimentos de qualidade, as premissas que tem a empresa, né? Ou seja, o que a empresa adota e o que rege as suas normas internas, né? Você vai ter aqui no que tange as ferramentas e técnicas dentro desse processo. Você vai ter as opiniões especializadas, né? Que é quando você ouve, dá ouvidos, tendo feedback de profissionais que possuem conhecimento especializado naquilo e possuem experiências dentro daquilo, né? Então é o que? Uma opinião abalizada, uma opinião especializada. Você vai ter as técnicas analíticas, né? Que aí você conta com um diagrama de espinha de peixe, que é aquele chamado de causa e efeito, né? O método do caminho crítico, que é quando você identifica quais as atividades que estão em atraso e que acabam atrasando todo o projeto. E por fim, a última técnica que você usa aqui dentro desse processo de planejar o gerenciamento são o quê? São as reuniões, né? Isso tudo vai gerar o quê? Uma saída, né? Um documento que vai ser a saída, um resultado. Esse resultado é o quê? É justamente o plano de gerenciamento do cronograma do projeto, o plano de gerenciamento de tempo do projeto, que vai conduzir a gente aos demais processos. Agora a gente vai para o segundo processo, que é o de definir as atividades. Nesse segundo processo, que é o processo de definir as atividades, é onde você vai identificar as ações específicas a serem realizadas, né, para poder estar fazendo as entregas do projeto. Aqui o principal benefício é o quê? A divisão dos pacotes de trabalho em atividades, né? Porque isso vai permitir uma estimativa melhor, vai permitir a execução, o monitoramento e o controle de cada um desses pacotes de trabalho. Aqui você possui 5 entradas dentro desse segundo processo. As entradas são o plano de gerenciamento do cronograma, né? Que é o documento com as linhas gerais e as diretrizes a serem gerenciados pelo tempo, né? E que foi gerado no processo anterior. Você vai ter o termo de abertura do projeto, você vai ter os fatores ambientais da empresa, os ativos dos processos organizacionais e você vai ter também as linhas de base, né? Ou baselines, né? Que é aquilo que foi acordado com o cliente lá no escopo do projeto, né? Elas têm que conter a declaração do escopo, elas têm que conter a estrutura analítica do projeto, o dicionário da estrutura analítica do projeto. Para quê? Para poder orientar a equipe nas entregas e nos resultados que as partes interessadas, que os stakeholders estão esperando, né? As ferramentas que você vai usar aqui, você usa a decomposição, né? Que é quando você vai dividir os pacotes de trabalho da estrutura analítica de projetos, quebrando esses pacotes em pequenas atividades para poder facilitar o gerenciamento. Ou seja, aqui nessa técnica de decomposição você vai conseguir determinar quem vai fazer o que, quando que vai fazer, né, e como que vai fazer. E a outra técnica é o planejamento em ondas sucessivas, que é para você, quando você planeja o que vai acontecer de forma pontual, ou seja, passo a passo, né? Para você poder estar definindo e correndo menos risco de chegar onde você tem que chegar, né? Então aqui, no caso, até falando dessa parte de planejamento de ondas sucessivas, dessa técnica, o gerente do projeto, nessa área aqui, ele tem que planejar as atividades. O que a gente recomenda é que ele planeje as atividades em curto prazo. Para quê? Para você mitigar e reduzir os custos.
né? Se você desenvolve atividades de curto prazo, então você tem uma chance menor de correr riscos e uma chance maior de desenvolver aquela atividade com a melhor qualidade possível, né? Você tem aqui 3 resultados, né? Você tem 3 saídas aqui nesse processo. Você tem a lista de atividades, né, que é o que vai ser executado no projeto, né? Você tem as características das atividades, ou seja, se é uma atividade predecessora, se ela é sucessora, quais são os relacionamentos lógicos entre as atividades, umas com as outras, né? Quais são os recursos necessários para execução, quais são as datas impostas, quais são as exceções, quais são as premissas, quais as pessoas responsáveis pela execução de cada trabalho. E você vai ter, por fim, também a lista de marcos, né? O que é marco? Marco, ele é um evento muito significativo dentro de qualquer projeto, né? É uma entrega importante que geralmente é representada não tendo nem duração, não tendo nem recurso e nem custo, né? É isso. Aí agora vamos para a próxima etapa, a terceira etapa, que é a parte de sequenciar as atividades. Bom, esse terceiro processo, que é o processo de sequenciar as atividades, ele também está embutido dentro do GP de planejamento, né? Como a gente já falou, são 6 processos, dos 7 de gerenciamento de tempo, 6 estão embutidos dentro do GP de planejamento, né? E nessa parte, nesse processo de sequenciar as atividades, é onde haverá o sequenciamento das atividades, que pode ser feito de forma manual ou pode ser feito através do uso de softwares, né, de gerenciamento de projetos. E aí você tem, por exemplo, um software muito usado já, bem abrangente no que tange ao gerenciamento de projetos, principalmente nessa metodologia aderente ao PMBOK, baseada nessa metodologia tradicional do PMBOK, é, por exemplo, o MS Project, né? No caso das entradas aqui, nas entradas desse processo, você vai ter o plano de gerenciamento do cronograma, né, que vai conter o que? As diretrizes para gerenciar, para controlar e para monitorar o cronograma, né, do projeto. Você vai ter a lista de atividades e atributos, né, que vai constar o que? Os IDs de cada atividade, o número de identificação de cada atividade, quem faz, quando faz e como faz aquela determinada atividade. Você vai ter a lista dos marcos, né, que é a lista das entregas especiais. Você vai ter a especificação do escopo do projeto, você vai ter os fatores ambientais da empresa e os ativos de processos organizacionais também, né? No caso das técnicas e ferramentas aqui, você vai trabalhar com 3, você vai trabalhar com o método do diagrama de precedência, né, o MDP, que é usado para representar graficamente as atividades dos projetos com as dependências que existem entre cada uma delas, relacionando também as causas, os efeitos relacionados, né? Você vai ter também a determinação da dependência, né? Que aí você, na hora de determinar essa dependência entre as atividades, você tem a dependência mandatória, né? São aquelas inerentes à natureza do trabalho que está sendo feito e que a inversão dela é completamente impossível. Você vai ter a dependência desejável, ou chamada de soft logic, que são aquelas decididas pela experiência da equipe do projeto, normalmente para poder evitar riscos. E você vai ter também as dependências externas, né, que são aquelas que envolvem um relacionamento entre as atividades do projeto com atividades de fora do projeto. Porque você tem atividades do projeto e você tem as atividades diárias da organização da empresa, e não necessariamente são as mesmas, né? E a última técnica vai ser o que? A antecipação e a espera, né? Aqui o objetivo aqui é determinar a relação entre as atividades do projeto. E no caso de antecipação e espera, você está falando de quê? Você está falando de lead time e de lag time, que são termos usados em gerenciamento de projetos. O lead time é o quê? É o tempo de antecipação, ou seja, é a antecipação do início de uma atividade sucessora a outra, né? Que é quando você vai antecipar uma atividade para poder começar antes, porque a sucessora está quase terminando. Por exemplo, você tem uma atividade que está ali com 50%, 60% já concluído. E aí o lead time é quando você vê que essa atividade já está ali com 50%, 60% já concluído, faltando metade ou menos da metade para ela se concluir, você já está começando a que vai vir a seguir.
entendeu? Você já está antecipando, então isso é chamado, dentro da gestão de projetos, de lead time. E o lag time é o que? É o tempo de espera, né? É quando você posterga o início de uma atividade sucessora a outra, porque você é obrigado. Você é obrigado a esperar o fim daquela atividade que está em curso. Se ela não terminar, você não pode começar outra, porque a outra depende terminantemente do resultado dessa predecessora. Então isso é chamado de lag time. E as saídas aqui, você vai ter as saídas aqui desse terceiro processo, do sequenciamento de atividades. São três resultados. Você vai ter o diagrama de redes do cronograma do projeto, que é a representação gráfica das relações entre as atividades, né? E você vai ter também as atualizações nos documentos do projeto, né? Então, na verdade são duas, então, né? São dois resultados que você obtém aqui. Agora nós vamos para o quarto processo, que é o de estimar os recursos das atividades. Bom, nesse quarto processo de estimar os recursos usados nas atividades, você vai identificar o quê? Todos os recursos que vão ser necessários para a execução das atividades, né, dos pacotes de trabalho, né? E aqui é necessário você levantar a tipologia e quantificar esses recursos, né? Lembrando que recursos dentro da gestão de projetos, recurso não necessariamente só é recurso financeiro ou pessoas profissionais, né? Recursos é tudo que é necessário para você estar executando uma atividade no projeto. Então, você está falando também de infraestrutura, você está falando de suprimentos, você está falando de equipamentos, né? Então, tudo isso trata-se de recursos, né? E é um erro sempre estar achando que recurso dentro de projetos é simplesmente necessariamente recurso financeiro ou recurso de RH. No caso das entradas aqui, você vai ter o plano de gerenciamento do cronograma, você vai ter a lista de atributos das atividades, você vai ter o calendário dos recursos, né, que é a quantidade e a disponibilidade de cada recurso do projeto, né. Você vai ter o registro dos riscos, né. Você vai ter também as estimativas dos custos das atividades, os fatores ambientais da empresa e os ativos de processos organizacionais, né. O registro dos riscos, ele impacta diretamente, né, na seleção e na disponibilidade dos recursos do projeto, né. Então, para esse processo aqui de estimativa dos recursos das atividades, você precisa justamente desse documento, desse compilado. Aí as técnicas, você vai lidar o quê? Com opinião especializada, você vai lançar uso da análise das alternativas, né, que é quando o gerente ele analisa todas as alternativas para poder executar uma atividade no projeto, né? Ou seja, ele vai analisar se ele pode fazer, se ele precisa adquirir algo, se é melhor, em vez de adquirir, ele alugar alguma coisa, né? Se você vai usar um recurso mais caro como um recurso sênior, se você vai usar um recurso júnior, lembrando que sempre, independente do que você for escolher como gerente do projeto, você deve pensar sempre na qualidade daquilo que vai ser entregue. Você também vai lançar uso dos dados publicados sobre estimativas, né, que são aqueles dados para auxiliar as estimativas do projeto, né, considerando... Aí você considera tudo, dados publicados em qualquer meio que agregue estimativa do projeto, né. Você vai ter também a estimativa bottom-up, que é aquela que decompõe os processos, né, para poder detalhar de forma mais precisa uma atividade e seus recursos, né, os recursos necessários, e a somatória desses recursos para cada atividade que compõe um pacote de trabalho, né. Você também vai lançar uso aqui, é legal também que você use o uso também segundo o PMBOK do software de gestão de projetos, né? Porque ele faz a vida do gerente muito mais fácil, né? Mas lembrando que você deve trabalhar com ele de forma sempre muito responsável, né? E alimentar ele de forma correta, né? Porque ele tem que oferecer a gestão do trabalho do seu projeto, né? E os resultados aqui são o quê? Os requisitos dos recursos das atividades, né? Que são quais são os tipos e qual é a quantidade dos recursos necessários, né, para você estar desenvolvendo cada atividade, cada pacote de trabalho.
Outra coisa aqui também é a estrutura analítica dos recursos, né, que é uma visão gráfica dos recursos organizados por categoria e tipos, né, tudo de forma hierárquica, né. E por fim as atualizações dos documentos do projeto. E aqui agora a gente vai para o quinto processo, que é o de estimar a duração das atividades. Bom, em estimar a duração das atividades, veja, aqui a gente já está no quinto processo, né, dos 7 processos que fazem parte do gerenciamento de tempo. Na verdade, quanto no decorrer de um projeto, quando você vai passando de um processo para o outro, geralmente a quantidade de entradas ela vai aumentar, né, porque você começa a ter o quê? Você começa a ter mais insumos, você começa a ter mais documentos os quais você precisa gerir, né? Então, no caso da estimativa de duração das atividades, aqui você vai fazer o quê? Você vai fornecer a quantidade de tempo necessário para você poder estar executando e concluindo uma atividade. E isso é baseado em quê? Isso é baseado em opinião especializada, né? Que, já estou até adiantando, é uma das técnicas usadas aqui nesse processo, né? Quais são os fatores que impactam uma estimativa? Requerimentos técnicos, requerimentos humanos, a complexidade do projeto, os riscos inerentes ao gerenciamento do projeto e às atividades, né, as premissas, as restrições, as qualificações e as disponibilidades dos recursos que você precisa e, como já disse, a opinião especializada, ou seja, a experiência dos envolvidos na definição das estimativas. É necessário que no planejamento haja participação efetiva de todos os envolvidos no projeto, do gestor do projeto, da equipe do projeto e de quem contratou para aquele projeto, né? O contratante, né? Aquela pessoa que quer receber aquele produto, quer receber aquele serviço, né? No caso das entradas desse processo de estimativa da duração das atividades, você vai usar o quê? Os seus insumos aqui serão o quê? O plano de gerenciamento do cronograma, a lista de atributos das atividades, os requisitos de recursos das atividades, o calendário dos recursos, né, que são calendários, por quê? Porque eles vão dizer se os recursos podem ser variados ou também se os recursos eles estão divididos geograficamente. Você também tem como entrada aqui a especificação do escopo do projeto, o registro dos riscos, né, que é o registro de tudo aquilo que pode ser problema, que pode ter impacto direto nas atividades de um projeto, né. Você tem também a estrutura analítica dos recursos, né, que é o organograma para você estar visualizando os recursos e o agrupamento deles, né. É como se fosse uma estrutura analítica, só que voltada apenas para os recursos, né. E aqui você vai abranger todo tipo de recurso do projeto. Você tem tudo, recursos humanos, material permanente, infraestrutura, material de consumo, e por fim os últimos 2 insumos, as últimas 2 entradas, são os fatores ambientais da empresa e os ativos de processos organizacionais, né? As ferramentas usadas aqui, a gente já adiantou uma, que é a opinião especializada. Você tem também a estimativa análoga, né, que é quando você usa dados históricos de uma atividade ou de um projeto anterior, que é semelhante ao que você tem hoje, né, e aí você vai pegar esses dados históricos e você vai readequar ele para a sua situação de hoje, para o seu processo, para o seu projeto de hoje, para esse processo que você tem hoje. Você também tem a estimativa paramétrica, né, que é aquela utilizada quando você tem dados que servem como fórmula para você poder estar conseguindo uma estimativa, né? Ou seja, a tendência de relação entre produtividade e experiência, né? Logo, quanto maior a experiência, maior a produtividade. Você vai ter também a estimativa de 3 pontos, que é quando você calcula a duração de uma atividade considerando fatores de incerteza e risco, né? O que é mais provável, o que é otimista, o que é pessimista, né? Você também tem as técnicas de tomada de decisão em grupo, né? Que é o brainstorming. Quando você coloca as pessoas, a equipe numa sala
e você tem um brainstorm com tempo limite, né, para você começar e para você terminar. E aí você precisa ouvir a ideia de cada um, você precisa levar em consideração a ideia de cada um deles, sem criticar a ideia ou a pessoa, né? Você também tem como técnica aqui também a análise de reservas, né? Que é quando você insere um tempo a mais na execução da atividade de um projeto, né? Você insere esse buffer a mais no fim de uma atividade para você poder ter um fôlego para poder estar executando aquela atividade. E aqui você tem como resultados, como saída, você tem a estimativa de duração das atividades, né? E você tem as atualizações dos documentos do projeto, né? Lembrando que todo e qualquer documento impactado por uma estimativa, ele tem que ser atualizado, necessariamente ele tem que ser atualizado. E aí agora a gente vai para o sexto processo dentro do GP de planejamento, o sexto processo no total, gerenciamento de tempo, né? O último dentro do GP de planejamento, né? Que é o de desenvolvimento do cronograma. Gente, no desenvolvimento do cronograma, você vai analisar a sequência das atividades, você vai analisar pensando o quê? Na duração de cada uma delas, nos recursos que vão ser necessários para desenvolvimento de cada uma dessas atividades e as restrições também que você tem dentro do cronograma, né? O grande benefício desse processo é o que? É a compilação, né, de todos os dados relacionados, consolidando tudo e gerando um modelo de conclusão de atividades do próprio projeto, né? Isso, inclusive, vai ser incluído lá no final do projeto como um dos aprendizados do projeto, como uma das coisas que se tornou legado no projeto, né? Você vai ter... E que isso pode ser usado, inclusive, em projetos futuros. Geralmente o desenvolvimento do cronograma ele é feito por software de gerenciamento de projetos, porque, como eu já falei, facilita muito a vida do gerente, desde que esse software seja alimentado com dados reais, né? Você deve aqui também executar simulações para poder estar conseguindo cenários adequados, né, às restrições que você porventura tenha e provavelmente vai ter. E você precisa considerar o que? As datas impostas pelo negócio em si, né? Que essas datas dentro da linguagem de gestão de projetos é chamada de time to market, né? Que são datas acordadas com qualquer uma das partes interessadas. Você tem que levar em consideração também as restrições externas, né, ao projeto, à organização. No caso é clima, no caso clima, se for uma atividade que ela é desempenhada de forma externa, né? Se é necessário isso, tem que levar em conta também o governo vigente, você tem que levar em conta se, por exemplo, existem auditorias que costumam acontecer, né? E você também tem que considerar o quê? Você tem que considerar os fornecedores, né? Os trâmites contratuais junto a eles, né? E de aquisição também. Tudo isso junto vai especificar o quê? Uma escala de tempo, né? Ou seja, você vai definir a partir daí se esse projeto ele precisa de 1 ano para acontecer, se ele precisa de 2 anos para acontecer, de 5 anos para acontecer, ou se ele precisa de 1 mês ou de horas para poder acontecer, né? Aqui você também tem uma lista carregada, né, na parte de entrada, né? Aqui você tem plano de gerenciamento do cronograma, lista de atributos das atividades, diagrama de rede do cronograma, os requisitos de recurso das atividades, você tem os calendários dos recursos, as estimativas das durações das atividades, a especificação do escopo do projeto, o registro dos riscos, designação do pessoal do projeto, a estrutura analítica dos recursos, os fatores da empresa, né, os fatores ambientais da empresa e os ativos dos processos organizacionais. Como técnicas para gerar as saídas aqui, você vai encontrar a análise de rede do cronograma, você vai encontrar também o método do caminho crítico, né? Você também vai fazer o uso do método da corrente crítica, técnicas de otimização de recursos, né, que está diretamente relacionado com a utilização mais eficiente dos recursos do projeto, dos recursos usados nas atividades, né? Você também vai lançar o uso de técnicas de desenvolvimento de modelos. Você vai usar o uso também do lead e lag time, né, que são as antecipações e as esperas.
Você vai usar o uso também da compressão do cronograma, né, que é quando você faz o paralelismo das atividades, né, ou seja, quando você sobrepõe atividades que aconteceriam sequencialmente, ou quando você faz o crashing, né, que é quando você reduz o tempo de entrega de atividades com a adição lançando o uso da adição de algum outro recurso que possa permitir que você reduza o tempo para aquela entrega. E por fim você vai usar ferramentas de cronograma. As saídas, os resultados gerados aqui, você vai contar com o quê? Com as linhas de base do cronograma, né? Que é o planejamento inicial do projeto, né? Ou seja, o que foi aprovado lá no início do planejamento, se for alterado, você precisa ter uma solicitação de mudanças que já foi aprovada, né? Você também vai ter como resultado aqui o cronograma do projeto, né? Atualizado. Você vai ter os dados do cronograma, você vai ter os calendários do projeto atualizados também, e você vai ter atualizações no plano de gerenciamento do projeto em si, e também nos documentos do projeto. Agora a gente vai para o último processo de gerenciamento de tempo, né, que se encontra não mais no GP de planejamento, mas sim no GP de monitoramento e controle. Esse último processo é chamado de controle do cronograma. Bom, gente, no controle do cronograma, o seu objetivo aqui vai ser o quê? Vai ser controlar o que foi criado anteriormente, né? Aqui você tem uma flexibilidade de poder criar algo novo, em algum momento, se for o caso. Não somente de controlar. Você vai atualizar, você vai acompanhar as atividades do processo, você vai fornecer a informação necessária para identificar desvios, permitir ações gerenciais corretivas no projeto. Ações essas que vêm da própria equipe do projeto, né? Aqui você tem como entrada o plano de gerenciamento do projeto, você tem o cronograma do projeto, você tem os dados de desempenho do trabalho, né, que esses dados precisam ser confiáveis e estarem atualizados, inclusive, se for possível, de forma online, né, para você manter a comunicação sempre em tempo real do projeto e as alterações também, né. Você vai ter também aqui como entrada os calendários do projeto, os dados de cronograma e os ativos de processos organizacionais, né? Como ferramentas aqui você vai lançar o uso da análise de desempenho, né, que vai comparar e vai analisar o desempenho da execução com aquilo que foi planejado lá no início do projeto, né? E você tem que trabalhar aqui sempre com dados reais, né? Dados reais são o quê? A data de início, comparar a data de início real com a data de início do que foi planejado, a data de término e a porcentagem também daquilo que foi realizado, né? Você vai também lançar o uso de softwares de gerenciamento de projetos, técnicas de otimização de recursos, técnicas de desenvolvimento de modelos, a Lead Lead Time novamente, compressão de cronograma, ferramentas de cronograma, né? E as saídas aqui são o quê? As informações sobre o desempenho do trabalho, as previsões de cronograma, as solicitações de mudanças, se houverem, as atualizações no plano de gerenciamento do projeto, nos documentos do projeto e nos ativos de processos organizacionais. E é isso, gente. A gente termina essa parte agora de gerenciamento de tempo. Eu espero que vocês possam ter gostado realmente. O tempo é uma área de conhecimento dentro da gestão em si, não só da gestão de projetos, mas da gestão organizacional, que se tem um foco muito grande, uma preocupação muito grande pelo fato de que todo contratado ele quer entregar o serviço, o produto ao qual ele foi contratado para entregar, sempre dentro do tempo hábil, né? Assim, da mesma forma como o contratante quer receber aquilo dentro do tempo que ele foi prometido, dentro do tempo que ele foi combinado. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado bastante do vídeo. Eu vou pedir para vocês novamente se inscreverem no canal, se já não tiverem feito, tocarem na sineta para receber atualizações, né? Curtir o vídeo e poder propagar o vídeo, compartilhar o vídeo junto com os seus conhecidos, com seus amigos, enfim, com seus pares. Meu nome é Davi Oliveira, esse é o canal Consultoria e Gestão e eu me despeço de vocês aqui. Até a próxima semana. Muito obrigado. Tchau.